Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias que falam a respeito da palavra de Deus para que eu possa meditar, praticar e ver a minha vida transformada. Essa semana a gente está falando sobre 5 hábitos para ter sucesso em 2023. Práticas de vida diária, mensais, semanais que vão mudar a minha história. Você quer ter um ano melhor? Então você precisa ter hábitos melhores. E o nosso tema de hoje é culto a Deus. Bom, cultuar a Deus, essa é uma prática de vida extremamente relevante e importante que precisa ser hábito na minha vida. Cultuar a Deus é aquilo para o qual fomos criados, né? Quando a gente pergunta aos estudiosos que vão se debruçar nas Escrituras e entender a intencionalidade de Deus na criação da humanidade, diz que o homem foi criado para glorificar a Deus. Ou seja, nós somos criados como cultuadores de Deus. Glorificar a Deus é prestar culto a Deus, é dedicar tempo para dizer o quanto nós o amamos, né? A nos derramarmos na presença dele, reverenciarmos o seu nome e dizer que ele é grande e maravilhoso. Muita gente pensa que isso é apenas mais um artifício na vida. Não, essa coisa de culto. Não, culto é algo extremamente importante. Lá naquela igreja, que é o texto que a gente está orientado aqui nessa semana, diz assim, diariamente, em Atos no capítulo 2, verso 46, diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, aquela primeira comunidade dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, tinham prática de vida, perseveravam no templo, ou seja, era o lugar de culto a Deus. Eles iam de casa em casa para partir o pão, no sentido de ter o culto em casa. Então, quando a gente está falando, olha, você tem que estar no culto, isso é parte da nossa vida. Não é apenas um desejo de ter muita gente no culto, mas é algo que faz bem para mim e para você. Nós somos seres congregacionais, vivemos na coletividade. Então, o nosso culto começa na minha vida devocional, né, inicial, e na minha vida devocional congregacional. Nós já falamos sobre isso. Oração, e meditação na palavra de Deus, e também falamos que agora é necessário que você tenha essa vida congregacional. Olha só, em Hebreus fala sobre isso. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de algum, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se o dia aproxima, ou seja, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais precisamos estar juntos para adorar a Deus, aprender. Há um mistério. Quando a gente está reunido como família, como igreja, há uma atmosfera, um momento em que Deus derrama de graça, a presença de Deus se torna palpável. Então você precisa ter vida de culto a Deus, não apenas na sua vida devocional, no seu quarto, em secreto, mas na sua vida congregacional, né? Lá no Salmo 100 diz assim, eu gosto muito do Salmo 100, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Ele está dizendo, o culto a Deus precisa entrar com alegria, com dança, com símbolos sonoros, com tudo aquilo que exalta o nome do Senhor. Por isso que o salmista, tá, no Salmo 122, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é onde estão reunidos os irmãos. A casa do Senhor, lógico, não é um prédio, né? Pode ser debaixo de uma árvore, como a gente vê muitas comunidades se reunindo na África, no sertão brasileiro, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, porque talvez não haja prédio, mas a comunidade está reunida. Há um ato solene, há um momento em que o Espírito de Deus visita a comunidade e transforma aqueles que ali estão, né? Então ele está dizendo, reúnam-se para adorar e celebrar o nome do Senhor. Então eu quero te dar uma dica, coloque na sua agenda. Muitos de nós estão colocando culto depois de tudo. Então é necessário você dizer, não, esse ano eu quero não apenas ir ao culto, eu quero me aprofundar da minha relação com Deus, na minha vida comunitária. Eu quero colocar os meus dons e talentos a serviço de Deus. Eu quero ser aqueles que se ocupam dos outros, de servir, de acolher, de receber aqueles que estão chegando, aqueles que precisam de ser
curados nas suas feridas internas e externas. Você precisa colocar hábito. Um hábito fundamental é cultuar a Deus de forma secreta no seu quarto, mas também na vida comunitária como família da fé. Né? Em Efésios diz assim: não se embriaguem com vinho em que há libertinagem, mas deixem se encher pelo Espírito, falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitos uns aos outros em amor. Quando é que a gente vai falar entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais? No culto. É o momento da nossa congregação estar junta. Então eu quero deixar como uma prática na sua vida. Cultuar a Deus, culto comunitário. Vamos lá? Para a gente encerrar a nossa semana? Começamos a falar de 5 atos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Depois a gente falou sobre a necessidade, né? A doutrina dos apóstolos é leitura da Bíblia, oração. Segundo hábito. Terceiro, comunhão, estar em comunhão com os irmãos. Partir o pão, que fala de generosidade. E por último agora, prestar culto a Deus. Seja uma bênção em 2023, que eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para revelar a você. Que Deus te abençoe. A dica de leitura dessa semana, o livro Hábitos. Até a próxima.